Graças e paz a todos, da parte de Cristo. O texto que eu trago à nossa reflexão hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 18, versos 1 e 2, os 4 primeiros versos deste texto. A cena, o episódio, nos coloca diante de uma discussão entre os discípulos acerca daquele que seria o maior no reino dos céus. Esta era a questão, na verdade uma questiúncula, né? Uma discussão pequena, medíocre, e nós a veremos como Cristo a coloca em seu devido lugar. Era esta a querela, a demanda que ocupava os discípulos neste momento. E assim que Cristo se apresenta diante deles, assim que Cristo chega, se aproxima deles, eles então se voltam para Cristo e lhe perguntam: Senhor, quem será o maior no reino dos céus? E julgando que Cristo apontaria para algum deles, para algum daqueles discípulos, eles são surpreendidos quando Cristo pega uma criança, coloca no meio daquele grupo de discípulos e diz: na verdade, se não vos converterdes, se não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Vejam que metáfora bonita, bela, Jesus utiliza para ilustrar, para representar quem seria o candidato ideal a habitar no reino dos céus. Veja, aquele que se converter, se tornar como uma criança. Vejam, o sentido dessa metáfora é muito diverso, mas nós poderíamos ficar aqui algum tempo buscando, discutindo, pensando acerca das significações implícitas numa criança e que ajudam-nos a compreender quem seria ou quem é o discípulo ideal buscado por Cristo. Mas eu gostaria de me ater só numa, aquela que apresenta a criança como um ser no qual todas as possibilidades estão aí implícitas. Veja, uma criança não é, e os discípulos querem saber quem será maior no reino dos céus. Uma criança não é, uma criança é uma plenitude de possibilidades. Tudo aquilo que um homem pode ser, ora, tudo aquilo que o indivíduo pode se tornar de alguma forma está como possibilidade numa criança. Ora, na criança está o palhaço, está o engenheiro, está o artista, está o comediante, está o pintor, está o físico, está o pedreiro, está o gari, está todas as possibilidades estão numa criança. Portanto, a criança é este conglomerado de possibilidades
que habitam aí e que em breve se tornarão uma realidade. Ora, como discípulos de Cristo, nós devemos nos apresentar como essas possibilidades, como possibilidades de ser. Vejam, o reino dos céus, a partir desse texto, nos ajuda a pensar, a entender Evangelho como este instrumento que nos potencializa, nos faz ser. Ora, tal qual a criança, nós em Cristo encontramos infinitas possibilidades que se tornarão realidade por meio da fé. Ora, Jesus diz aos seus discípulos que tudo é possível ao que crê. Portanto, como uma criança, nós trazemos conosco estas inúmeras possibilidades que Deus em Cristo quer tornar real. Mas para isso nós precisamos nos desarmar, para isso nós precisamos nos desprender de velhos conceitos, de velhos paradigmas, de tudo aquilo que pretende nos barrar, nos desmotivar, nos desencorajar e pensarmos que na perspectiva do reino nós somos essa quantidade infinita de possibilidades, quantidade infinita de seres que podem se tornar reais e efetivos mediante a nossa fé. A fé num Deus que em Cristo nos redimiu e nos redimiu para sermos como crianças. Todos nós, na perspectiva do Evangelho, somos essas incontáveis possibilidades. Agora, escolhamos, vejamos quais são os nossos talentos, qual a nossa vocação e tenhamos fé no Senhor do reino dos céus, porque Ele tem poder para transformar esta possibilidade em realidade. Deus abençoe a todos em nome de Cristo.